sou a tia Jaque e nós temos mais um vídeo, mais uma novidade para você. Vem cá comigo, olha aqui. Leão, uma ovelha, um urso, que mais? Armadura, espadas, ué! E temos esse objeto aqui na nossa história da Bíblia. O que será que nós temos para hoje? Vamos ver? O exército estava todo preparado. Veja só, criança. Desse lado, o exército de Israel e deste lado, o exército filisteu. Sabe quantos dias já fazia que eles estavam assim? Um do lado do monte e o outro do lado do monte, e aqui entre eles um vale. 40 dias. E por 40 dias saía um guerreiro desse exército aqui. E olha só esse guerreiro que saía. E com a voz parecida como um trovão ele gritava: "Mandem um homem vir lutar comigo. Eu quero ver quem vai conseguir me derrotar." A Bíblia fala que ele era um gigante, ele tinha quase 3 metros de altura. E todo dia, de manhã e à tarde, ele vinha até o vale, se virava para o exército de Israel e falava: "Quem é o homem que vai vir lutar comigo?" E olha só como o exército de Israel estava. Amedrontado, crianças. Aterrorizado. Não tinha nenhum corajoso ali que pudesse vir lutar com aquele gigante. Afinal de contas, aquele gigante era bem grandão. Ele tinha, ele era coberto com a sua armadura. Ele tinha uma lança, ainda tinha um outro homem que vinha só para segurar o escudo dele. Ele realmente era um gigantão. E aí a Bíblia nos fala que aqui no meio do povo de Israel tinha 3 irmãos, e o pai desses 3 irmãos chamou o irmão mais novo e falou com ele assim: "Vai lá, deixa as suas ovelhas aí no campo e vai lá levar esses alimentos para os seus irmãos." E aí aquele menininho, aquele irmão caçula foi. Olha só, o irmãozinho caçula. E quando ele chegou lá diante dos seus irmãos, diante do exército de Israel, ele ouviu. O gigante veio mais uma vez: "Quem é o homem que vai lutar comigo? Mandem um homem e todo o nosso exército se prostrará diante do exército de Israel." E aquele menininho, ouvindo aquilo, ele perguntou: "O que é que está acontecendo? Quem é este homem?" E aí eles falaram: "Esse é um gigante, o gigante Golias. E ele já faz 40 dias que ele está nos amedrontando, está nos afrontando." Sabe, crianças, muitas vezes nós temos pessoas que também nos afrontam, pessoas que criticam porque a gente já tem Jesus no coração, mas você deve confiar em Deus assim como aquele menino confiava. Ele mesmo escreveu um salmo que ele falou assim: "Em me vindo temor, hei de confiar em ti." Ele confiava no Deus de Israel. Ele não confiava nas suas forças, afinal ele não era tão forte assim. Mas ele confiava em Deus. E aí ele foi de novo e perguntou de novo: "O que é que esse homem está falando? Por que ele está afrontando o Deus dos exércitos?" E aí eles repetiram novamente. Chegou até o ponto dos irmãos, os 3 irmãos daquele menino, falarem para ele, falou assim: "Você está querendo aprontar alguma, você está com inveja, garoto." E aí aquele menino disse: não é certo o que esse homem está fazendo. Ele está afrontando o Deus verdadeiro. Eu vou lutar com ele." Pensem que coragem. Mas aquele menino, ele sabia, em vindo o temor, em vindo o medo, ele podia confiar no Deus de Israel. E aí, o guerreiro que todo dia vinha, foi. E o rei de Israel, o rei Saul, ouviu que aquele menino, aquele jovem menino, disse aquelas palavras.
E ele então chamou, falou assim, vem, você vai lutar? Aí o rei Saul falou para ele, falou assim, mas você é tão jovenzinho. Talvez ele tenha falado, você é tão fraquinho. Mas aquele menino, aquele jovenzinho, confiava em Deus. E sabe o que aquele jovem falou para o rei Saul? Falou assim, olha, rei Saul, enquanto eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, que ele era pastor de ovelhas, veio um urso e veio um leão, agarrou a ovelha e eu consegui tirar a ovelha das mãos daquele urso e daquele leão. E o que é que este homem, esse filisteu, que está afrontando Deus de Israel, ele também será entregue na minha mão. E o rei Saul, eu acho até que para dar assim, que eu olhava nele bem fraquinho, ele falou assim, então tá bom, já que você quer ir, pode ir, mas vista a minha armadura, pegue a minha couraça, que está ali, pegue o capacete, pegue o meu escudo e coloque. Gente, aquele menino, que o nome dele é Davi, colocou aquela armadura, eu posso imaginar, ele tentando andar com tudo aquilo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Saul era alto, era um homem alto, era o mais alto de todo Israel. E Davi era pequenininho, ele era baixinho. Então a armadura não servia em Davi. Então ele andou todo desajeitado, com aquelas coisas apertando. Ele falou, não, eu vou do meu jeito. Davi confiava em Deus. E o desafio para você também que já tem Jesus no seu coração, confie em Deus. Em vindo o temor, você deve confiar no Senhor. E sabe o que Davi fez? Davi então foi até o ribeiro e lá ele escolheu, a Bíblia diz, 5 pedrinhas. 5 pedrinhas bem lisinhas. Davi foi lá e escolheu aquelas pedrinhas lisas do ribeiro. Davi então escolhe 5 pedrinhas no ribeiro. O que será que Davi vai fazer com aquelas pedras? Crianças, a Bíblia diz que Davi colocou no seu alforge, na sua bolsa que ele tinha, e ele tinha uma arma parecida com essa aqui, ó, um pedacinho de couro amarradinho assim nas pontas. Isso se chama funda. O que será que Davi vai fazer com isso? Então, o gigante Golias, como ele fazia todo dia, lá vem ele. Dessa vez, ele viu que o exército já não estava mais sozinho, quietinho ali. Tinha um homem ali à frente. Quem era? Davi. Davi que sabia que em vindo o temor, ele podia confiar no Senhor. E aí, quando Golias olha para Davi, pequenininho, franzino, bem jovenzinho, a Bíblia fala que Golias amaldiçoou, falou um monte de coisas erradas para Davi. E falou para ele, falou assim, você está achando que eu sou um cachorro para você vir assim para mim? Mas sabe o que Davi disse? Está registrado na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Você pode conferir na sua Bíblia. Davi responde para ele, olha, você vem a mim com espadas, com lanças e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus, o Deus que você tem afrontado. Foram essas as palavras que Davi falou. Davi tinha confiança que Deus estava com ele. E aí, meninos, a Bíblia diz que Davi pegou aquela funda, aquele pedacinho de couro com aquelas linhas amarradas e uma pedrinha, e girou, girou, girou quando Golias estava vindo na sua direção, e a pontaria de Davi foi certeira. Ele acertou na testa do gigante. E sabe o que aconteceu? O gigante, ó, bum! O gigante caiu. E Davi foi lá, tirou a espada dele e ainda cortou a cabeça do gigante, conforme ele tinha falado, que ele venceria em nome do Senhor.
E aí a Bíblia fala que o exército filisteu, quando ele viu que o seu guerreiro, o guerreiro mais forte, tinha caído, eles começaram a correr. Mas o gigante, o exército de Israel, correu atrás e derrotou todos eles. Davi venceu, crianças, porque ele confiou em Deus. Ele não confiou nas suas forças, mas ele sabia que diante daquele inimigo, ele venceria no poder de Deus. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo até aqui, quando você tiver com medo, quando parecer que vem gigantes diante de você, faça como Davi, confie no Senhor. Repita como Davi falou no Salmo: em vindo o temor, em vindo o medo, você vai confiar no Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos também. Beijo da tia Jaque para você. Fundo a pedra pôs, Davi girou, girou. Na hora de mirar, Jeová lhe ajudou.